Aí, galera, estamos aí agora no último, né, na última parte. Aí a gente está falando sobre o New Deal, né? Um camarada chamado New Deal foi o novo acordo, né? Foi o plano criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt, para os mais chegados, que não é o meu caso, que ele morreu antes de eu nascer. Então, o presidente Roosevelt vai ter um papel importantíssimo. A gente tinha uma economia chamada um liberalismo econômico, né, que não tinha uma interferência do Estado nos Estados Unidos. O Estado ele vai ter que interferir para resolver essa crise financeira. Então o que vai acontecer? O New Deal, né, novo acordo, traduzindo significa novo acordo, foi uma série de medidas, né, inclusive isso geralmente é questão de prova, né, quando eu dou o que foi o New Deal? Foi uma série de medidas econômicas e financeiras criadas pelo governo norte-americano com o objetivo de salvar a economia dos Estados Unidos. E de fato eles vão conseguir. Aproximadamente 1935, 36, os Estados Unidos já estavam recuperados da crise de 29. Pois bem, o New Deal vão ser várias medidas, a gente pode destacar algumas. No primeiro momento, o Estado vai assumir uma série de dívidas, a dívida externa, dívidas privadas, inclusive, vai obrigar os bancos a ajudar nessas dívidas, obviamente os bancos que não foram à falência. O Estado vai começar a estimular surgimento de pequenas empresas. Estimular em que sentido? Vão dar empréstimos a juros muito baixos, para qualquer pessoa que queira abrir uma empresa. Tu quer abrir uma empresa com 4 funcionários, 5 funcionários, qualquer pessoa que queira estimular um número gigantesco de desempregados que estão aí por causa da Grande Depressão. O Estado também vai investir 4 bilhões, não é pouco, eles vão investir 4 bilhões em obras públicas, reformando ruas, praças, construindo ruas, praças, reformando escolas, estradas. E o que eles vão fazer? Vão absorver parte desses trabalhadores. Esses trabalhadores vão pegar essa galera e vão botar ela para construir, fazer essas reformas, construir essas estradas, pontes, para diminuir esse desemprego. Nesse sentido, isso foi muito importante. Nós temos várias outras medidas também. Vai ter uma distribuição distribuição de alimento, o controle da produção agrícola. Você vai controlar esse negócio da crise de produzir demais tem que acabar. Então o Estado vai interferir nessa superprodução e vai acabar com a lei seca. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no contexto, na década de 1920, a partir de 1920 a gente foi criado uma lei, a lei seca, né? A lei seca ela proibia o consumo de bebidas no território norte-americano. Só que a galera gosta de beber. O que vai acontecer então? Essas bebidas vão começar a ser contrabandeadas. Aí vão surgir os famosos gangsters norte-americanos. Vai surgir a figura de Al Capone. As pessoas fabricavam bebida e distribuíam ela, contrabandeando. E aí o cara subornava a polícia. E, obviamente, esses caras não ficavam só na bebida. Eles entravam no negócio de cassino, no negócio de apostas de corridas de cavalo, casas noturnas, prostíbulo, a prostituição vai ser muito usada, e aí vão partir para as drogas nos anos seguintes. A questão é que a lei seca, essa proibição, ela não deu certo, porque o povo norte-americano vai continuar usando a bebida, só que de maneira ilegal, estimulando a ação desses gangsters. A gente destaca aí a figura do Al Capone, que foi uma das figuras mais notórias na década de 20, década de 30. Ele acaba aí sendo preso, enviado para Alcatraz. Pois bem, esse New Deal vai funcionar e os Estados Unidos a longo prazo, né, aí botar uns 5, 6 anos, ele consegue se reestruturar economicamente. A crise mundial também, os países da Europa começam a retornar. A gente tem aí a entrada da era Vargas em 1930, o Brasil também sai dessa crise. Vargas ele moderniza o país, apesar de ter criado um Estado autoritário. Ele moderniza o país e o Brasil deixa de ser dependente só do café, embora o café ainda vá aí até meados da década até chegando na década de 40, né? Mas o Brasil agora está se modernizando, está se industrializando. O processo de fato industrial brasileiro começa na era Vargas.
então a gente não fica mais dependente só do café. Então o Brasil também sai dessa crise, inclusive a gente sai antes dos Estados Unidos. 33 ali o Brasil já estava caminhando com seus próprios pés. E o que vai acontecer? Essa crise é superada do capitalismo, no entanto, ela permitiu a ascensão de regimes totalitários. Destaque para o nazismo e fascismo, o mesmo nazismo e o mesmo fascismo que vão ser, digamos aí, os grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode dizer que o período entre guerras a gente destaca crise de 29 e a ascensão de regimes totalitários. Esses dois fatores que estão ligados entre si, eles são importantíssimos para a gente entender o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, pessoal, é isso. Uma coisa que eu gostaria, uma curiosidade também. Embora os Estados Unidos estivessem vivendo esse American Way of Life, a gente estava também... Esse estilo de vida americano não era para todos. Por exemplo, os afro-americanos, eles passavam por seríssimos problemas. Não só por conta da questão do empobrecimento, né, de grande parte desse grupo étnico, mas também por causa das leis de segregação racial. Vários estados norte-americanos, destacando os estados do sul, eles vão segregar a população. Bares para negros, bares para brancos, escola para negros, escola para brancos e por aí vai. Vão se ter bairros, né, que embora não seja uma coisa oficial, basicamente são bairros onde você tem a população negra ali. E os Estados Unidos, eles vão segregar, digamos assim, essa população. É interessante, tem a figura de um camarada chamado Jesse Owens. Jesse Owens foi o corredor que nas Olimpíadas, ali um pouquinho antes, né, nesse período da recuperação dos Estados Unidos, em 1936, ele participou das Olimpíadas de Berlim, lá em 1936, quando o nazismo estava já no auge, já estava tendo essa questão da supremacia racial. Ele foi lá e humilhou os atletas alemães, mostrando que não tem nada, essa palhaçada de supremacia racial dos nazistas, né? Só que é interessante, Jesse Owens, quando ele volta para os Estados Unidos, ele é aclamado como herói e tal, querem fazer propagandas com ele, o governo. Só que ele, ao invés de fazer isso, ele começa a criticar a postura interna dos Estados Unidos, que era uma hipocrisia dizer combater o nazismo, né? Embora a guerra ainda não tivesse estourado, a posição oficial dos Estados Unidos, Inglaterra e França era contrária a essa visão de supremacia racial dos nazistas, mas dentro do território dos norte-americanos você tinha uma segregação racial. Então Jesse Owens ele vai combater isso ao invés de aderir, né, a essa propaganda aí do governo. Bom, então é isso, a gente tem, acho que deu para montar mais ou menos um panorama, deu para entender um pouquinho da crise de 29 e boas aulas e bons estudos, galera.